Bom dia, professora. Eu me chamo Pauliana. Eu gostaria que a senhora trouxesse um quadro geral da situação do índio no Brasil e falasse quais são as principais conquistas e perdas desses povos desde a Constituição de 1988. Pauliana, obrigada pela questão. Na verdade, por honestidade assim, intelectual, eu tenho que dizer que não é a minha área de pesquisa, né, e de leitura a questão indígena. Eu tenho trabalhado principalmente com a questão racial, então o que eu vou falar aqui tem muito mais a ver com a minha percepção como leitora, assim como vocês, né, da dinâmica da sociedade brasileira, e menos informada pelas pesquisas, que de fato não é algo que eu tenho trabalhado. Do que eu tenho visto, do que eu tenho lido, vários autores têm falado. O Viveiros de Castro, por exemplo, que é um professor que trabalha com a questão indígena no Brasil, ele tem chamado a atenção para que tem existido uma conjuntura recente no Brasil muito ruim em relação à população indígena, né? É uma reedição daquilo que foi o nosso processo de formação, né, da colonização até hoje, né? A ideia de que um certo conflito entre uma ideia, uma lógica de progresso, né, e o lugar que essa população ocupa, né? Porque a gente tem assistido em vários episódios, né? A gente podia pensar Belo Monte e outros episódios em que o debate sempre se organiza em torno dessa ideia, né? Como se a população indígena fosse um impedimento ao desenvolvimento e ao progresso econômico do Brasil, né? Assim como acontece em relação à população negra, essa compreensão ela se baseia no que vários ambientalistas têm chamado de racismo ambiental, não é? É uma interpretação discriminatória dessas populações, do que é o modo de vida dessas populações e do direito que elas têm, né, à terra, por exemplo, em relação a outras populações, porque, de fato, vários empreendimentos que são considerados vitais, não é, para o modelo de desenvolvimento do país, se colocaram exatamente em conflito, em confronto com essas populações, né? Então, embora do ponto de vista da Constituição de 88, vários direitos tenham sido assegurados a essa população, a efetivação desses direitos não tem sido respeitada. Então a gente tem assistido populações ou serem retiradas das suas terras legalmente, né, decisão legal de que devem abandonar esses territórios, ou o mais grave, que tem se repetido com pouquíssima expressão na imprensa. E eu acho que isso é interessante porque vocês vão ocupar um lugar de formação e de informação, e é claro, não é uma batalha fácil, não é? Porque há uma série de constrangimentos, né, em relação à informação que vocês vão produzir, que não depende única e exclusivamente de vocês como indivíduos, mas essa situação que os índios têm vivido no Brasil tem tido pouquíssima expressão na imprensa, e isso, claro, joga um papel muito importante para o apoio ou não a essas populações, não é? Índios brasileiros têm sido assassinados por grileiros, por proprietários, né, em condições muito... Quer dizer, assassinatos têm acontecido em condições que não são esclarecidas, não é? E o Estado tem feito poucos esforços, eu diria, para, primeiro, proteger essa população e esclarecer isso que tem acontecido, né? O caso dos Kaiowá, que ganhou repercussão há pouquíssimo tempo atrás, é um reflexo disso, né? Eles estão espremidos ali entre a produção de soja e a produção de cana-de-açúcar, né? E tem tido pouco apoio do Estado para manter a sua integridade
primeiro física, mas também cultural, né? Então, apesar dos avanços, a garantia desses avanços não tem sido